Graça e paz e alegria do Espírito Santo de Deus para você e toda a sua família. Hoje nós vamos meditar no tema e vai falarmos sobre a morte de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós observamos aqui essa passagem bíblica, onde o escritor aos Hebreus vai falar. Primeiro ele fala que Jesus ele é o autor e consumador, ou seja, aperfeiçoador da nossa fé. E que ele suportou a cruz pelo desejo, pela alegria de nos salvar, de nos libertar, de nos tirar do reino das trevas. Quando nós observamos aqui essa passagem bíblica, nós vamos observar que a morte de Cristo, a morte do Senhor Jesus, foi uma morte desonrosa. Quando vamos para o Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele é claro nas suas palavras. Lá no Salmo 53, quando ele vai dizer a partir do verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e comum de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi desprezado, rejeitado pelo povo de Israel e rejeitado também pelos gentios. O homem se desgarrou-se e Deus, no seu grande amor, enviou Jesus, nascendo da Virgem Maria, para que cumprisse o plano da salvação, morrendo naquela cruz. E naquela cruz ali, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi oprimido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Quando nós olhamos para o verso 4 do capítulo 53 de Isaías, Isaías vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, sobre os ombros de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, naquela cruz, no madeiro, estava todo o pecado da humanidade. Todas as nossas transgressões estavam ali sobre o Filho de Deus, que aceitou o plano do Pai para morrer naquela cruz, para nos trazer a salvação. O verso de número 5 diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o verso 7 diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele aceitou. Ele aceitou por amor a mim, por amor a você, morrer naquela cruz, derramar o seu sangue precioso. Então a morte de Jesus, em primeiro lugar, a morte de Cristo, ela foi uma morte desonrosa. Em segundo lugar, a morte de Cristo foi uma morte de sofrimentos amargos. Quando nós lemos Lucas capítulo 22, versículo 15 e versículo 44, nós vamos observar que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento enorme, foi um sofrimento muito grande. O sofrimento sobre ele trouxe agonia, até que o seu próprio suor tornou-se em gotas de sangue. Ou seja, o Senhor Jesus chegou a transpirar sangue por causa do grande sofrimento, da grande agonia por causa dos nossos pecados. Em terceiro lugar, a morte de Cristo, sua morte foi um sacrifício. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, verso 2, nós vemos o apóstolo Paulo falando que nós devemos andar em amor, porque Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício suave a Deus.
Então a morte de Jesus, ele era um sacrifício que ele estava fazendo. Era uma oferta ao Senhor. Ele estava pagando os nossos pecados naquela cruz tão amarga. Em quarto lugar, a morte de Cristo foi uma morte expiatória. Ou seja, uma morte substitutiva. Quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nós vamos observar que Cristo carregou no madeiro os nossos pecados e pela sua chaga nós fostes sarados. Então, o sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele foi substitutivo. Ele me substituiu, ele te substituiu naquela cruz. E hoje nós podemos dizer que nós somos bem-aventurados pelo grande amor de Cristo. Em quinto lugar, a sua morte foi uma morte voluntária. Quando nós encontramos lá em João, capítulo 10, versículo 18, nós vamos observar que ninguém tirou a vida do Senhor Jesus. Ele a si mesmo se entregou. E ele mesmo diz, eu tenho poder para reavê-la. Então ninguém tomou a morte de Cristo. Jesus, o próprio Cristo se entregou por nós. E ele disse que do próprio Pai ele recebeu o mandamento de tornar, reavê-la a sua própria vida. Em sexto e último lugar, a morte de Cristo foi uma morte, sua morte foi suficiente e permanente. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nós vamos observar que pela sua obra na cruz, a obra da morte de Cristo na cruz, nós fomos purificados. Ele venceu e nós também podemos dizer que nós somos mais do que vencedor. Então, você tem olhado para o sacrifício de Jesus? Você tem valorizado o sacrifício de Cristo? Ele morreu por ti. Ele sofreu por ti. Ele entregou a sua vida por causa dos teus pecados, dos nossos pecados. E agora, o que você tem retribuído esse grande amor do Senhor? Valorize. Valorize a morte de Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Mas ele cumpriu cabalmente, na morte no madeiro, o sacrifício para que nós pudéssemos ter vida e certeza de vida eterna. Fique com essa palavra. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te dê graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.